Salve progressistas, eu sou o Clayson. O que aconteceu agora, nesse momento, no Senado, é uma coisa assustadora. O Flávio Bolsonaro, por intermédio de uma ação sorrateira, ele quase conseguiu meio que legalizar, vamos colocar assim, a milícia no Brasil. Não só isso, ele quase conseguiu que milicianos que foram presos, que já foram presos, pudessem ser soltos. Olha, a coisa que você vai ver hoje aqui é assustadora, tá? Não é brincadeira, não. E eu vou colocar para você um embate entre a proposição, né, entre o que disse o Flávio Bolsonaro e uma resposta que ele recebeu do Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira, a gente sabe, não é um sujeito de esquerda, mas ele é um delegado e ele tem conhecimento de causa, ele sabe quais são as consequências de ações como essa na cara de pau do Flávio Bolsonaro. Eu só quero dizer para você o seguinte, não é novidade para nenhum de nós, e eu acredito que não seja novidade para você, a ligação da família Bolsonaro com a milícia. E essa questão não é uma coisa dita da boca para fora. A gente tem uma série de informações que comprovam isso. Uma delas, que eu acho muito importante, é esse livro aqui. Eu vou deixar o link na descrição para você ter acesso a esse livro. E você vai comprar, inclusive, com promoção, porque a gente é parceiro da Amazon. E se você comprar pelo link, você compra com promoção e ainda aproveita e ajuda o canal, tá? Mas esse livro é uma leitura obrigatória, é um livro espetacular, porque ele fala de uma linguagem jornalística até sobre o que é e o que são as milícias no Rio de Janeiro e em outros estados, como que surgiu, o início de tudo e como se encontra hoje. Esse livro aqui, inclusive, ele traz de forma didática todas essas questões. Mas tem outras informações sobre a ligação da família Bolsonaro com a milícia. Você pode ver aqui, por exemplo, nessa informação aqui do Brasil de Fato, família Bolsonaro acumula indícios de envolvimento com milicianos. Relembre os casos. E aqui a gente tem vários casos que eles colocam, tem esse gráfico aqui, que mostra a ligação Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro lá em cima, com Chiquinho Brazão, que inclusive é pode ser um dos responsáveis, né? Chiquinho Brazão, Domingos Brazão, esses milicianos aqui, a ligação deles com a família Bolsonaro, inclusive há até uma questão de envolvimento deles, a possibilidade do envolvimento da família Brazão com a morte de Marielle. Inclusive se fala até nos grupos de extrema direita que eles foram os mandantes. Eu ouvi isso hoje, eles mandantes do assassinato da Marielle. Mas a gente tem aqui vários outros nomes, Adriano de Nóbrega, da Nóbrega, né? O Ronald Paulo Alves. Então vale a pena você acompanhar essa reportagem, porque ela traz detalhes sobre essas ligações da família Bolsonaro com a milícia. Tem também essa informação importante da Juliana Dalpiva. Bolsonaro visitou o miliciano Adriano Nóbrega na prisão em 2004 e 2005. O que o Bolsonaro foi fazer para visitar miliciano na prisão? Inclusive, quando decorou, a família Bolsonaro deu condecoração para milicianos. Isso é importante a gente colocar também. E o Adriano da Nóbrega, ele acabou sendo assassinado quase que como uma queima de arquivo. Uma situação complicadíssima. Nós temos aqui, ó, na sombra de Bolsonaro, essa já é uma informação do último trimestre do ano passado, na sombra de Bolsonaro, milícia cresce 387% e vira a maior organização criminosa no Rio. Então as coisas são assustadoras. Veja bem, a maior organização criminosa do Rio. Quase quatro vezes mais o crescimento da milícia sobre o Bolsonaro. A gente também tem essa informação aqui sobre o Flávio. Ó. Flávio Bolsonaro, quem critica a milícia é porque se beneficia do crime. Ele criticando até aqueles que criticavam a milícia. E acusando quem critica a milícia de criminoso. A milícia mesmo, para ele, não é criminosa, é quem critica a milícia. Então, veja bem, a gente tem uma série de questões muito complicadas. A agência pública colocou, firma de advocacia de Flávio Bolsonaro tem contratos consideráveis, diz a administradora. Na verdade, o que ocorre em resumo? O Flávio Bolsonaro, ele justifica a compra da mansão por intermédio de contratos que ele tem como advogado. Só que não tem nenhuma causa no nome dele.
Então você percebe que eles são mentirosos, você percebe o nível de canalice. E agora eu vou colocar aqui para você, primeiro, a fala do Flávio Bolsonaro defendendo esse artigo esdrúxulo, sabe, que na verdade é uma defesa direta dos milicianos e da milícia. Eu estou querendo aproveitar a oportunidade, já que o projeto trata de milícia, grupo ou esquadrão, e isso não tem definição na legislação penal. Hoje quem define o que é isso é o juiz. E eu entendi que o senador Cajuru não acolheu a emenda com o argumento de que seria necessário mais tempo para que se fosse discutido. Só que eu acho que é uma redação relativamente simples, senadores. Relativamente simples. Chamando de milícia o que é milícia. E está assim a redação. Milícia particular, toda associação ou organização que a pretexto do exercício, alegação do exercício ou oferecimento de serviço público ou assemelhado, ou seja, net, gás, esgoto, energia elétrica, exige o pagamento de qualquer quantia ou vantagem indevida mediante emprego de violência ou grave ameaça. É o que é milícia. Pelo menos é o que é o senso comum do que a gente acredita que seja milícia. É claro que a milícia é muito mais do que ele colocou no texto, muito mais do que isso. Nós sabemos que a milícia, inclusive nesse livro, A República das Milícias, ele fala exatamente sobre como surgem as milícias, com essa situação toda de cuidar de segurança, assassinando pessoas em bairros e tudo mais. São assassinos, promovem um clima de terrorismo, investem em benefício próprio para a construção de prédios que depois acabam desabando, como a gente viu na Muzema. E eu quero dizer para você até com conhecimento de causa, porque eu morei em uma área de milícia no Rio de Janeiro. E eu sei exatamente como que as coisas funcionam e como que eles operam. É muito mais do que o Flávio Bolsonaro está dizendo. E aí nós temos uma resposta do Alessandro Vieira a respeito. A ação já define o que é milícia privada, salvo engano, desde 2012. Está na lei 12.720 e diz no 288A que constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar quaisquer dos crimes previstos neste Código. A emenda apresentada pelo senador Flávio, e evidentemente ele tem todo o respeito pelo seu conhecimento da causa, ela cria uma espécie de milícia light, que é aquela milícia que não mata as pessoas, e uma milícia mais grave, que seria dos esquadrões da morte não conhecidos. Existe um risco nessa mudança, porque ela vai excluir a caracterização de milícia em todo o restante do Código Penal, que não aqueles pontos que Vossa Excelência colocou na emenda. Então, acho que existe um risco. A intenção, me parece, eu tenho a obrigação de dizer que deve ser uma boa intenção, mas acho que o resultado não será positivo para a sociedade. Então, a sugestão é seguir pelo voto do relator e rejeitar o destaque. O Alessandro Vieira foi educado. A intenção é boa e não sei o quê. Não. A verdade é que a intenção é defender miliciano e defender a milícia. Isso tem que ser colocado. Então, o grande problema desses bolsonaristas e da própria família, né? A família Bolsonaro, é que eles não se cansam. Eles estão o tempo todo flertando com as posições mais asquerosas, mais nojentas deste país. Eles estão o tempo todo colocando para fora esse veneno neofascista, esse veneno neonazista. E eu tenho dito aqui com muita veemência, já não é de hoje, que a base, o mote do fascismo é a morte. Então eles estão defendendo assassinos, defendendo pessoas que já mataram centenas de milhares e vão continuar matando. Então, a verdade é que não tem jeito. Parafraseando o Flávio Bolsonaro, que diz que quem critica a milícia é porque se beneficia do crime, é o contrário. Quem defende a milícia é porque se beneficia do crime dos milicianos. E não é qualquer crime, não. É morte, é opressão, é achar que essa situação que a gente vê deles cobrarem para você ter segurança e ao mesmo tempo eles pegam uma parte do lucro sem nenhum trabalho, né? Não tem absolutamente nada acontecendo ali, mas eles cobram de todos os comerciantes.
Quem morou ou mora em área de milícia sabe como é que funciona, não precisa entrar em detalhes aqui. Mas você pode ler o livro, mais uma vez eu lembro, vou deixar aqui na descrição, para você entender. Esse trabalho é necessário para que a gente possa livrar o país desse pendor neofascista que tomou conta, onde a gente defende esquadrões da morte, que matam, que tem o poder de matar em um país onde não tem pena de morte. Mas na mão desses vagabundos criminosos e assassinos tem. Eu quero saber a sua opinião a respeito. Você realmente acha que alguém que defende a milícia deve ser considerado, do ponto de vista legítimo, um político que defende o Brasil? Coloque o comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Se inscreva. Olha, a gente está capengando, essa é a palavra, para chegar nos 460 mil. Falta pouco. Mas tá naquele engastalhamento, como se diz lá em Poços de Caldas. Tá engastanhado. Então, por favor, seja inscrito aqui do canal. E se você puder, né, a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, se você puder e se você quiser, para que nos ajude sendo membro do canal e membro do nosso Apoia-se. Ontem recebemos mais um membro do nosso Apoia-se. Parabéns e obrigado. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Sempre lembrando, você não é obrigado a nada, tá? Você só ajuda se você puder e se você quiser. Qualquer valor pelo Pix. Só se você puder, tá bom? Grande abraço, até daqui a pouco.